passagem em Joel, Deus, né, tá, coloca aqui que e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Há umas 2 semanas, mais ou menos, eu passei a ter visões. Até então eu passei a ter sonhos, coisa que eu nunca tive. Nunca fui de sonhar muito. E quando sonhava era coisas muito esquisitas, né? Que a gente não discerne, né? Quando a gente, né, não busca ao Senhor. E eu não tinha o hábito de sonhar também. Era bem raro mesmo eu sonhar. E aí, né, em busca com o Senhor, jejum, orações, né, em busca de saber meu propósito, eu passei a ter sonhos proféticos. Há um tempo atrás eu tive um sonho com meu irmão de livramento, graças a Deus consegui transmitir a ele e Deus também, né, aquietou meu coração dizendo que daria o livramento. E há algumas semanas eu passei a ter visões e aquilo parecia coisa da minha cabeça, porque é uma coisa que acontece quando você tá acordado ou quando você tá dormindo e inúmeras situações e são flashes assim de coisas que naquele momento, se você não tiver o discernimento do espírito, fica parecendo que é aleatório, né? Que é uma coisa aleatória, que é coisa da sua cabeça, enfim. E eu tava com essa dúvida, né? Senhor, eu tô tendo visões, eu tô tendo sonhos proféticos, o que que é isso? Eu não busquei por isso, né? Eu não busquei. E aí, né, conforme eu falei, veio essa passagem de Joel para mim há algumas semanas. E aí eu quero frisar aqui que acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito, ou seja, o Espírito Santo, sobre toda a humanidade. Então, irmãos, você tem o Espírito Santo já em você. Você tem, só precisa buscar estar atento a ouvi-lo, porque o Espírito Santo, ele não vai gritar, ele não vai falar alto, ele não vai colocar outdoor, luz piscante. Não, ele sussurra no seu ouvido palavras que pode parecer que não tem sentido, mas se você buscar, tem sentido. Ele vai te mostrar pessoas, ele vai te mostrar sinais, né? Um dos sinais que Deus fala muito comigo é números iguais, né? E aí como que eu discerni que era isso? Muita busca no Senhor e, e também abafar os ruídos externos. Porque hoje em dia o inimigo tem usado muito das distrações. Né? Eu acredito que muita gente que, né, busca conhecimento do Espírito Santo, de Jesus, da palavra, tem ouvido muito isso. As distrações. E é real, irmãos. Eu fiz um propósito com o Senhor de ficar alguns dias sem o Instagram. E esses dias já se tornou meses. Porque quando eu silenciei a voz do mundo, né, com redes sociais, músicas do mundo, coisas, até a minha mente, né, ela ainda é um pouco, bastante barulhenta, né, fica com muitos pensamentos de futuro, de passado, de presente, preocupações com os filhos, preocupação com a casa, preocupação financeira, preocupações, preocupações, preocupações. E isso tira o nosso foco de ouvir a voz do Senhor. E aí, uma coisa que eu sempre tive dúvida, como que é a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? E a gente acha que é algo extraordinário. Meu Deus, é algo que vai vir aqui e falar, pá, não é, gente. Não é assim que funciona. E eu achei que era, mas não é assim. É algo muito sutil. E você precisa estar sensível a ouvir a voz do Senhor. E como você fica sensível? Em primeiro lugar, abafando os ruídos externos de pessoas. Se você está numa roda de amigos que só fala de fofoca, de jogos, de famosos, de redes sociais, de reality show, essas coisas, saia disso.
Redes sociais, dá um tempo, fica ali 15 dias sem Instagram, 15 dias sem Facebook. Eu não sei nem se o pessoal usa Facebook, mas eu acabei excluindo tudo também. E fica 15 dias pra você ver a diferença que faz na sua vida. Até o YouTube, eu tava usando muito o YouTube pra ver vlogs, essas coisas, e aí eu fui diminuindo. E foi muito natural, não foi uma coisa muito forçada. Meu Deus, eu preciso ficar sem. Você consegue ficar tão sensível à voz do Senhor que você quer isso mais. E aí você entende que só vai conseguir ouvir com mais clareza, quando você, né, abafa esses ruídos. E foi o que aconteceu, né? Abafei o ruído de redes sociais, de pessoas, de... Deus já tinha, né, também me colocado em um momento de eu estar mais recolhida, né? No meu lar, na minha casa, na minha família, com os meus filhos. E quando eu consegui discernir a voz dele, muita coisa tem acontecido. Deus tem me dado instruções do que ele quer para minha vida no futuro, né? Do que ele quer da vida dos meus filhos, questões financeiras, espirituais, familiar, né? Então, ele tá falando aqui que ele vai derramar o espírito dele sobre todos, não é só sobre uma pessoa ou outra, é sobre todos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Então, assim, ele vai derramar sobre todo mundo esses dons. Todos. A questão é a gente estar sensíveis a entender que Deus derramou aquele dom sobre nós. E foi o que aconteceu comigo, porque eu tava sensível, tão sensível, a ponto de... Eu falei, nossa, eu tive uma visão agora. Isso não é coisa da minha cabeça. E mesmo assim ficar na dúvida, não é coisa da minha cabeça. Não é coisa da minha cabeça. E aí Deus vai dando mais visões. Sonhos, né? Tive um sonho, aí agora tive outro. E creio que, né, essa semana eu tive uma visão, já oramos, repreendendo, né? Visões sobre o mundo espiritual, coisa ruim. Então, assim, a gente precisa ter o discernimento de abafar os ruídos para que a gente consiga estar sensível a saber a usar esses dons que o Senhor está nos dando para nós mesmos. Que nem essa semana eu tive uma visão que era livramento na minha família, na minha casa, né, diante de toda a situação que a gente está vivendo. Tivemos inúmeros livramentos essa semana que o inimigo quis, né, nos atingir. Então, o Senhor vai derramar sobre todos vocês. Ah, mas hoje eu bebo, hoje eu fumo, hoje eu não tô na presença do Senhor, eu não sou batizado, eu não frequento igreja, eu não isso, eu sei aquilo. Eu entendi que o Senhor vai derramar sobre todos. Só que só vai discernir esses dons quem estiver na presença dele. Só vai conseguir saber para que usar quem estiver na presença dele, quem estiver buscando por ele. Então, não vai adiantar, né, o Senhor derramar sobre todos se a pessoa não estiver alinhada. Porque ela vai ter o dom ali, mas ela nem vai discernir, às vezes ela nem vai saber que ela tem. Ah, sonhei, que nem muitos sonhos eu tive ao longo da minha vida e é sonho qualquer. Só que sonhos são espirituais. Sonhos são livramentos, são respostas de Deus para nossas vidas, são mensagens do Senhor para outras pessoas. Então, não é algo aleatório. Sonhos, visões, né, profecias que o Senhor usará. Então, terão muitos dons que Deus vai derramar sobre muitas pessoas e muitas não vão nem discernir que tem esse dom. E aquele que tiver dúvida se é ou não, busca no Senhor, fala, pai, eu acho que eu vi algo. Eu acho que eu sonhei com algo espiritual.
Fala com ele, pede pra ele, sabe, testificar dentro de você que aquilo é real, que aquilo é sobre algo que precisa ser transmitido, algo que você precisa orar a respeito, algo que é Deus querendo fazer na sua vida ou na vida de alguém. Então, sobre a passagem de Joel, é sobre todos. Então, você que tá aí achando que não tem propósito nenhum, que Deus não te usa para nada, Deus vai derramar sobre todos, sobre você também. Então, que você tenha discernimento, que você esteja alinhado com o Senhor para que Ele possa usar esses dons que você tem, que Ele derramou sobre você, para transmitir a outras pessoas, para si mesmo, né? Para sua família, para levar bênçãos de Deus na sua família, na sua casa, né? Já pensou Deus te dar uma visão de, de que você vai ter uma família próspera e você achar que aquilo é coisa da sua cabeça e não buscar por aquilo, né? Buscar em Deus aquilo. Ou Deus te dá uma profecia sobre um trabalho, sobre um relacionamento, ou enfim, todos os dons que Deus, né, permitir você ter, que seja usado não só para você, não só para sua família, mas para a humanidade, sabe? Se voltar ao Senhor e também ela, e assim a gente, né, ter outras pessoas também fazendo a vontade do Senhor. Amém?